Bom, vamos aqui para a página do revisional. A primeira aula do projeto revisional é de interação comunitária. Vai estar abordando quase toda a matéria que o Matheus deu. Vai ficar faltando 2 módulos. Vou colocar aqui no modo de apresentação para a gente poder começar. Eu vou começar com um texto de apoio que chama Saúde, Doença e Cuidado, uma complexidade teórica e necessidade histórica. A gente sempre se refere a uma determinada explicação, um determinado conceito sobre o que é saúde e sobre o que é doença. E os meios de comunicação, né, a internet, a televisão, o rádio, as redes sociais, no modo geral, elas vêm ampliando o conhecimento que a população tem sobre as doenças, os seus sinais e os seus sintomas. Um exemplo é o que a gente vivencia hoje, por exemplo, com o coronavírus. A gente tem acesso ao conhecimento, à informação dessa nova doença, dos seus sinais e sintomas, principalmente através dos veículos de comunicação. A saúde, ela se transformou em um valor individual na sociedade de consumo de uma forma atestada através da necessidade que as pessoas encontraram em adotar novos comportamentos saudáveis, novos hábitos saudáveis. A saúde, ela não é um objeto que podemos delimitar, mas é necessário que a gente tenha consciência dos seus limites, para que assim a gente possa permitir o questionamento e as suas constantes renovações. Ao longo da história, os modelos de explicação da saúde e da doença sempre estiveram associados aos diferentes processos de produção e reprodução das sociedades humanas. O que isso quer dizer? O conceito de o que é saúde e o que é doença sempre esteve presente em todas as sociedades já existentes no nosso mundo. E cada uma difere, porque esses conceitos, essas enunciações, elucidações sobre o que é saúde e o que é doença, está diretamente ligado, associado, atrelado aos processos de produção e reprodução de cada sociedade humana. Por exemplo, na Idade Moderna, a gente não tinha essa concepção de o que é saúde e o que é doença. Na Idade Média, desculpa, a gente não tinha consciência, a gente não tinha a mesma concepção de saúde e de doença que eles tinham, a gente não tem hoje. Independente de tudo, a doença sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. O pensamento mágico-religioso foi o grande responsável pela manutenção da coesão social e também pelo desenvolvimento inicial da prática médica. Essa visão ainda exerce uma influência muito forte nas formas de pensar a saúde e a doença na sociedade atual. Por isso, é extremamente fundamental que a gente seja capaz de reconhecer e respeitar a expressão dessas crenças e práticas na nossa sociedade, principalmente na nossa profissão, na nossa futura profissão, dentro das unidades de saúde, dos hospitais, das visitas domiciliares. O Hipócrates promoveu uma abordagem racional da medicina através de uma teoria que ele elaborou, na qual entende a saúde como resultado da homeostase entre o homem e o meio em que ele vive. Aqui tem uma figura de Hipócrates e uma figura que eu coloquei na intenção de representar essa coisa do pensamento mágico-religioso. Na Idade Média, para Foucault, um sociólogo, um filósofo, os hospitais eram essencialmente uma instituição de assistência aos pobres, mas também de separação e exclusão social. A doença era resultante de um desequilíbrio nas autorregulações existentes dentro do nosso sistema, e a estrutura social agia como um agente modelador dos processos de produção de o que é da saúde e da doença. Aqui seria uma imagem de um desses hospitais psiquiatras, elucidado pelo Foucault.
Aqui já é um segundo texto também que o Matheus postou no portal, que se chama Abordagens Contemporâneas do Conceito de Saúde, que dá uma continuidade àquele primeiro texto. Com o advento da clínica moderna, o hospital, anteriormente concebido como um lugar que excluía os doentes e os miseráveis do meio social, além de ser um exercício de caridade, esse local se transformou gradativamente, ou seja, eh, a passos de tartaruga, digamos assim, mas se transformou em um local de cura. A clínica passa a buscar uma linguagem objetiva e, através disso, o sintoma passa a representar a linguagem primitiva do corpo. O olhar munido parte em busca de evidências empíricas. A doença, então, transforma-se em patologia. Então, aqui a gente começa a olhar, buscar coisas, compreender coisas através de experiências. Isso quer dizer evidências empíricas, é aquilo que a gente consegue testar e enxergar. E a partir disso, a doença se transformou em patologia. E, por conseguinte, a saúde passa a ser então compreendida como seu oposto lógico, a inexistência de patologia. Além disso tudo, a gente passa a ter uma fragmentação do corpo em células, tecidos, órgãos e sistemas, e essa fragmentação acaba por estruturar um conhecimento cada vez mais especializado sobre cada função e disfunção do nosso corpo. Posteriormente, a gente vai ver que isso acaba sendo repetido e refletido no modelo biomédico, e que essa fragmentação não é tão positiva, porque a gente passa a olhar o paciente, tipo, separadamente e não integralmente. Christopher Borges é um filósofo e, para ele, a saúde de um organismo consiste no desempenho natural de cada parte. Seria preciso evitar qualquer dimensão valorativa para definir saúde. Então, ele excluiu as dimensões econômicas, sociais, culturais e psicológicas de sua base teórica de saúde e doença. Então, para ele, esses fatores não influenciavam na saúde e nem na doença. Patologia eram as alterações ou disfunções dos processos biológicos e ou psicológicos. A enfermidade, a doença, incorpora uma explicação e uma percepção individual, dizendo respeito aos processos de significação da doença. Para a maioria da população, isso até hoje é não estar doente que se identifica a saúde. Entretanto, nem sempre a ausência de sintomas indica uma condição saudável. Aqui seria um modelo de saúde, da teoria de saúde e doença do Borges, aqui já dando início nas aulas dadas do Matheus em sala de aula. Conceito de saúde e necessidades de saúde. Saúde esse processo saúde e doença é um processo que envolve uma vivência diferenciada. Em torno de saúde e de doença, há diferentes concepções e diferentes significados. O que para mim é saúde, não necessariamente para o próximo, para aquele que está ao meu lado, é a mesma coisa. É um complexo físico-patológico, biológico, social, espiritual e ambiental. Se faz em um contexto que não pode ser desvinculado. É aí que se diferencia muito daquilo que a gente viu no Borges, no Christopher. Ele exclui essas dimensões e aqui a gente consegue observar que elas precisam ser levadas em consideração. Em cada período histórico é possível encontrar as mais diferentes interpretações sobre o que é saúde e sobre o que é doença. No passado, a saúde era simplesmente a ausência de doença. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, alegava que a saúde era o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. No século XXI, a gente observa as dimensões psicossociais e funcionais como um sentido de fortalecimento, relacionamento amoroso, prazer pela vida, apoio social, sentido na vida, independência. No século XXI, a gente começa a compreender que saúde e doença vai muito além de sinais e de sintomas, vai muito além de uma disfunção física, biológica.
ela tem muito mais fatores que interferem diretamente. As práticas de cura, aqui já entrando na teoria ou concepção mágico-religiosa. As práticas de cura eram os feitiços, as rezas, benzeduras, procedimentos rituais, magias, e tudo isso realizados pelos feiticeiros e sacerdotes. A prática de cura é através da purificação, de milagres, da expiação dos pecados, do arrependimento, súplicas e mortificação. As doenças eram atribuídas às forças sobrenaturais, demônios e espíritos malignos. É uma visão mais voltada para o mundo teocêntrico, para o mundo da fé, da religiosidade, na qual a gente percebe que a doença estava relacionada ao pecado, aos demônios que faziam essas pessoas divergirem da igreja, e a cura era através desses feitiços, dessas rezas, benzeduras, dos rituais e de algumas ervas. Todas essas práticas eram realizadas pelos feiticeiros e pelos sacerdotes. E para muitos desses, aqui fala que é uma visão voltada para o mundo teocêntrico, a gente consegue observar que para muitas dessas doenças, entre aspas, eram solucionadas, era obtida a cura através da fé, da oração, do perdão divino, digamos assim. O modelo observacional, a cura era obtida pelo uso de plantas, além de procedimentos ritualísticos. A gente tem o surgimento do Hipócrates, com uma valorização da observação empírica, e a doença passa a ser um fenômeno natural, concebida através do desequilíbrio de 4 humores. A teoria dos miasmas. A doença era atribuída à presença de miasmas, que quer dizer mau-ares, no meio ambiente. A prática da cura se dá através do controle desses miasmas, proteção contra os fedores, emanações que pudessem causar maus odores, drenagem de pântanos, construção de esgotos, melhoria da circulação do ar nas cidades, local adequado para os mortos, ou seja, medidas de saneamento básico seriam a profilaxia, a medida preventiva para essas doenças. Na Idade Média é que surgiu o conceito de quarentena, em situações de contágio. As igrejas tiveram um fortalecimento imenso, então tem uma expansão das igrejas, e todas as epidemias, as pragas, eram vistas como um castigo divino para os pecados do mundo. E a cura era obtida através dos religiosos, através da fé. No Renascimento, a gente observa um ordenamento do espaço urbano, a instauração e fixação, digamos assim, do pensamento científico, compreensão da constituição do corpo humano. Então, começa a ser estudado a anatomia do corpo humano. As doenças passam a ser atribuídas às causas naturais e ocorreram reformas urbanas nos centros industriais, agindo sobre, na verdade, a teoria dos miasmas. A teoria do contágio. As doenças eram atribuídas à presença de algo. O que é esse algo? Eram partículas invisíveis no corpo, capazes de passar de uma pessoa a outra. A prática da cura se dá através de medidas de proteção e controle, lavagem das mãos, separação dos doentes e dos sãos, quarentena, limitação da liberdade individual, controle das águas de beber e dos esgotos. Também medidas de saneamento, de certa forma. A teoria bacteriológica ela é fundamentada principalmente nos estudos e nos pensamentos de Pasteur, aquele da pasteurização, da fermentação, que descobriu a cura da raiva, entre outras coisas. A doença passa a ser atribuída à presença de um germe, partículas vivas capazes de passar de uma pessoa para outra e causar doença. A prática de cura se dá através de medidas de proteção e controle, como o uso de antissépticos, produção de vacinas e medicações específicas. Algumas reflexões sobre esse assunto. As novas e crescentes demandas e necessidades de saúde verificadas nos últimos 40 anos, que decorrem especialmente do envelhecimento populacional, conjunção de velhas doenças com as crônicas e emergentes,
associados às grandes iniquidades sociais e econômicas e aos novos estilos de vida da população. Isso ocasiona alguns deságios. Acredito que isso deveria ter escrito desafios, depois eu vou corrigir, desculpa, para a concepção de saúde e processo saúde-doença. As doenças crônicas não transmissíveis. Atualmente, elas são consideradas um sério problema de saúde pública. A organização dos sistemas de saúde a partir da APS, da Atenção Primária à Saúde, procura o fortalecimento da atenção por meio da ampliação do acesso, a qualificação e reorientação das práticas de saúde embasadas na promoção da saúde. É necessário promover a saúde. O modelo de atenção à saúde, consideração de mais de um nível de prevenção, né? A prevenção quaternária, que é a detecção de indivíduos em risco de tratamentos e intervenções excessivas. O nível de prevenção quaternário ele foi criado para proteger a população em geral das medidas de intervenções desnecessárias e iatrogênicas, tanto no nível de diagnóstico como no nível terapêutico de tratamento. A sua criação decorreu da preocupação demonstrada em todo o mundo quanto à sobremedicalização, bem como sobre o excesso de rastreamentos, de solicitações de exames complementares e de medicalização de fatores de risco. É uma medida para prevenir o excesso, né? De forma resumida, é exatamente isso. É uma medida de prevenção do excesso, seja de diagnóstico quanto de tratamento. Processo saúde e doença. Saúde não é apenas a ausência de doenças e de sintomas. E a gente já percebeu que o meio social influencia no desenvolvimento desse processo saúde e doença. O social ele tem uma hierarquia distinta do biológico na determinação do processo saúde e doença. E, por outro lado, opõe-se à concepção de que o social unicamente desencadeia processos biológicos imutáveis e históricos e permite explicar o caráter social do próprio processo biológico. A visão saúde e doença como resultante de um processo social traduziu-se na reinterpretação de suas causas, de entidades estáticas, passíveis de abstração formal, ao entendimento de seu caráter dinâmico, como parte integrante do movimento global da vida social. O que tudo isso quer dizer? Não dá para você olhar apenas um lado, um contexto, você tem que analisar todo o cenário. A gente percebe que tem muita coisa envolvida. Por exemplo, o social, ele não é unicamente o social que desencadeia processos biológicos. Existem outros fatores que interferem no processo saúde e doença. Vai ficar mais claro mais para frente, eu acredito. As iniquidades sociais ou desigualdades englobam os âmbitos social, saúde, financeiro, entre outros. Essas diferenças existentes ocasionam a necessidade de políticas afirmativas capazes de organizar os processos para restabelecer e adequar a situação de forma ampliada. Quando a gente fala de políticas afirmativas, políticas públicas, são aquelas que vão reorganizar aquele processo, aquela coisa que está em desordem, para restabelecer e adequar a situação de uma forma que toda aquela situação, aquele problema seja resolvido e atenda toda a população. A estratificação de uma comunidade quanto ao risco social e, por sua vez, da sua necessidade de saúde é um aspecto imprescindível. A resolução das iniquidades no acesso em saúde, a necessidade de criação de instâncias intersetoriais, para além do campo da saúde, que confluam seus recursos na formulação de políticas públicas, as quais propiciem a garantia do gozo pleno dos direitos sociais por todas as pessoas. O que isso tudo quer dizer? Que a gente tem que criar políticas afirmativas
que reorganizem toda essa situação, reestabeleçam a ordem e propiciem a garantia do gozo pleno dos direitos sociais. Essas imagens, elas são muito claras quanto à existência de iniquidades sociais. Essa primeira imagem, a gente tem um condomínio do lado de uma favela, um condomínio de luxo do lado de uma favela em que pessoas vivem em condições totalmente precárias. E essa segunda foto, essa segunda imagem mostra muito essa diferença de padrão de vida, de bem-estar, né? A doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, estado de sofrimento, dor, valor e sentimentos expressos pelo corpo. Qualquer situação, hábito, condição ambiental, condição fisiológica ou outra variável que aumenta, essa palavra é importante, a vulnerabilidade de um indivíduo ou grupo para uma determinada doença ou acidente, representa um fator de risco. A presença desses fatores não significa que a doença se desenvolverá, mas há um aumento de nas chances de um indivíduo experimentar determinada doença. Então, há todos esses fatores que podem ser habituais, né, comportamentais, ambientais, fisiológicos, sociais, qualquer coisa que aumente a vulnerabilidade de um indivíduo ou de um determinado grupo, aumenta as chances desse indivíduo desenvolver essa doença. Conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população é denominado processo de saúde. Aí eu coloquei só um esqueminha que a gente tem uma zona neutra. Quando a gente está com a saúde positiva, a gente tem um ótimo de saúde, e quando essa saúde é perdida, a gente pode ter a doença e pode ocasionar, por exemplo, a morte. Agora a gente vai para os modelos explicativos do processo saúde-doença, começando pelo modelo biomédico, que é aquele, quando eu falei lá no inicinho, posso até voltar, que é quando eu falei sobre um aumento eu vou voltar. A gente tem a fragmentação do corpo, aqui, ó, a fragmentação do corpo em células, tecidos, órgãos e sistema acaba por estruturar um conhecimento cada vez mais especializado sobre cada função e disfunção. Quando a gente analisa o modelo biomédico, a gente percebe que ele é um modelo de unicausalidade, ou seja, apenas uma causa. Essa doença é causada por um agente patológico específico, e esse modelo ele é altamente criticado. Por quê? Porque ele olha de forma fragmentada, ele não olha o indivíduo como um todo. Ele vai em cada parte, ele vai em uma parte por vez. Então, ele exclui essa integralidade, que é uma coisa extremamente fundamental, a gente vai ver posteriormente. O modelo da história natural da doença, ele é baseado em uma tríade, que a gente chama de tríade ecológica, que a gente tem o agente, o hospedeiro e o meio, e esses três interagem entre si, por isso a gente fala que é uma multicausalidade, são várias causas. A gente percebe que a gente tem o ambiente com seus fatores externos, que são os desafios que podem ocasionar a doença, e a gente tem a nossa imunidade inata, adquirida, que causam a resistência e podem nos levar à saúde. O modelo da determinação social, ele inicia a perspectiva do processo de forma mais ampla, considerando os comportamentos culturais que possam relacionar-se à saúde de uma população. Multicausalidade. A gente primeiro analisa a idade, o sexo, os fatores hereditários. A partir disso, a gente vai para o estilo de vida desses indivíduos, vai para as redes sociais e comunitárias. A gente analisa produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água, esgoto, serviços sociais de saúde, habitação. E aí, posteriormente, a gente vai para as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. A gente vai analisando parte a parte para atingir para a gente conseguir observar essa situação de uma perspectiva mais ampla.
Aqui, ó, no modelo biomédico, a gente não tem essa perspectiva ampla. A gente analisa algo muito único, muito fixado, muito preso. E isso é ruim. Então, é necessário que a gente olhe de uma forma ampla, com a perspectiva ampla, óbvio que analisando parte a parte, mas depois unindo tudo aquilo para a gente ter uma resposta e um olhar mais fiel ao real problema daquela pessoa, daquele indivíduo. Atenção primária à saúde, a APS, é baseada na base epidemiológica, né, que é através de controles estatísticos, está voltado para o processo saúde e doença, busca a promoção de saúde e marco na qualificação da vida dos indivíduos, tem como objetivo a assistência ao ser humano em suas necessidades de saúde, tenta ofertar uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem, e essa APS tem alguns papéis. Tem papel educador, papel no empoderamento dos pacientes, na modificação dos hábitos, na necessidade de conhecer o ambiente, as influências que aquele ambiente pode ter sobre aquele indivíduo, ações de prevenção, assistência. Os profissionais da saúde devem buscar promover mudanças que se dirijam à saúde e ao bem-estar social, lembrando que o que é saúde para mim, o que é bem-estar para mim, não necessariamente é saúde e é bem-estar para você. Por isso é importante que a gente conheça o ambiente daquele indivíduo e as influências que aquele ambiente exercem sobre aquele indivíduo. E através disso, buscar educar e empoderar aquela pessoa para que ela perceba que ela é capaz de modificar seus hábitos e de modificar a sua situação. A promoção da saúde é algo amplo e é diferente da educação da saúde, que é algo individual. Com as evoluções tecnológicas e com os avanços socioeconômicos, o processo saúde e doença foi sofrendo alterações ao longo do tempo, tendo um objeto muito importante para o seu desenvolvimento, a informação. Repetindo, é aquilo que a gente falou no início. Esses meios de comunicação hoje, eles ampliaram muito a questão do acesso à informação, do acesso ao conhecimento da população sobre as doenças, sobre os sinais, sintomas, como cuidar, como identificar, como prevenir. Aí a gente entra em prevenção e níveis de prevenção. A prevenção é a ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. A gente tem prevenção primária, o paciente sente-se bem e o médico não detecta os problemas. Prevenção secundária, o paciente sente-se bem, o médico detecta problemas ou riscos para doenças que não são condizentes com o paciente. Na prevenção terciária, o paciente sente-se enfermo, o médico detecta complicações de doença e propõe uma reabilitação. E a prevenção quaternária é aquela em que o paciente sente-se enfermo, o médico não detecta problemas ou pondera sobre benefícios e malefícios das ações clínicas. Aí entra aquela questão dos excessos. Acabou.